gente cresce, a gente se torna um adulto, a gente se torna chato, a gente começa a criar bloqueios. A gente não tem mais a mente liberada para coisas novas ou de repente para achar graça nas coisas. Tudo começa a ficar amargo, né? Então eu falo assim, que contar histórias é o brincar, é um ver de uma maneira diferente. Já teve piolho? Já. Eu já. Já teve? Já. Trabalhei em escolas rurais e tudo, e as crianças com piolho, e eu também peguei piolho. Não só uma vez, mas todo mundo então já pegou piolho aqui, já sabe a dificuldade que é contar com... Porque rapidamente também eles se multiplicam, né? Uhum. E vocês imaginam também que uma princesa poderia ter piolhos? Pois essa história é de uma princesa que um dia pegou piolho. Certa feita, estava a criada da princesa penteando o cabelo da bela moça para uma festa que já estava marcada e todos se preparavam para ela. E ali penteando o cabelo da princesa, eis que de repente a criada gritou: "Princesa! Um bichinho na sua cabeça! Ah, então tira! Claro, vou tirar, mas com esse pente de dentes largos seria impossível. Vamos passar o pente correto, princesa, porque você está com piolho. Ah, então tira, tira! Mas foi a criada da princesa passando um pente fino no cabelo dela. Ai, você está puxando o meu cabelo! Calma, princesa, você não tem como tirar. Aqui, caiu, peguei. Ai, deixa eu ver. Nossa, é um piolhão, princesa. Eu vou matar. Não mata. Tá aqui pra mim. Deixa eu ver. Não vamos matar, não. Vamos guardar em uma caixinha. Que nojo. Vamos guardar e ver o que acontece com ele. E a princesa guardou o piolho em uma caixinha. Colocou em sua penteadeira. E deixou. Foi para a festa. Divertiu-se. Quase esqueceu daquele piolho, mas voltou a lembrar dele e foi até a caixinha. O que aconteceu com o piolho? Deixa eu ver ele. Ah, ele já morreu, certamente. Não morreu nada. Ele cresceu. Tá do tamanho da caixinha o piolho. Que nojo! Mata a princesa. Vou colocar em uma caixinha ainda maior para ver o que acontece com esse piolho. Pega. Fechou a caixinha e deixou o piolho em uma caixinha maior. Poucos dias se passaram, lá se foi a princesa olhar o que tinha acontecido. Cresceu. Está ocupando todo o espaço da caixa. Então agora nós vamos matar. Vamos colocar em uma caixinha ainda maior. Ai, que nojo! Deixa. Deixou o piolho dentro da caixa maior. E ali deixou. Por alguns dias, fez suas coisas, resolveu sua vida. Princesa, e o piolho? O que será que aconteceu com ele? Vamos ver. Ah, aqui não tem nem como ele respirar. Certamente ele morreu. Vamos olhar. Ai! Ele cresceu, tá do tamanho da caixa inteira. E agora o que nós vamos fazer com isso? Vamos colocar em uma caixa maior. Todo mundo fez aquela cara, porque imagina aquele piolhão grande, crescido, em uma caixa desse tamanho. E a princesa fez que fez, guardou o piolho lá dentro e ali deixou. Alguns dias passaram, o rei, ouvindo toda aquela história, foi conferir se o piolho tinha crescido e viu que estava do tamanho da própria caixa. O rei, achando que aquela história já estava passando dos limites, resolveu intervir. Minha filha, vamos tirar o couro deste piolho e vamos revestir a cadeira real. O jovem
que adivinhar do que é feito o couro da cadeira real ganhará a mão da princesa em casamento e terá metade do meu reino para sua propriedade. Bem, a princesa vocês já conheceram, mas que ela gostava também de uma brincadeira, né? E ela aceitou. O rei tirou o couro do piolho, revestiu toda a cadeira real. E ninguém, a não ser ele e as pessoas mais próximas, sabiam disso. Deu uma incumbência ao seu mensageiro que fosse até todas as cidades da região e desse aquele aviso. E lá se foi o mensageiro no seu cavalo. Chegando, senhoras e senhores, para os senhores, é claro, o rei lançou um edito. Quem adivinhar do que é feito o couro da cadeira real vai se casar com a princesa. Primeiro poderão participar os príncipes. Somente os príncipes poderiam participar. E vários chegaram até o castelo em seus cavalos garbosos, com a fila enorme, porque além da princesa ser bela, como são as princesas, o rei tinha muitos bens. Fizeram fila e a cada um tinha oportunidade de dizer o que achava que era o couro da cadeira. Bem, pelos meus estudos da zootecnia, zootécnicos generais, eu acredito que esta cadeira é couro de lagartixa. Ele sabia. Tinha aqueles que meneavam a cabeça e o rapaz saía desenchabido, desajustado, porque não tinha. E muitos príncipes deram palpites e nenhum aceitou. Depois dos príncipes puderam participar os nobres. Também a fila ficou enorme e cada nobre tinha oportunidade de dar o seu palpite. Pelos meus estudos, eu acredito que o couro desta cadeira é couro de rato. E também saiu sem graça. Depois dos nobres, puderam participar os pobres e a fila era maior ainda. Eu acredito que o couro desta cadeira é couro de cobra. E ninguém acertava. Milhões, milhares de palpites e ninguém acertava. Eis que, longe, não muito longe do castelo, morava uma pequena família. Apenas um rapaz, um filho e a sua mãe. E o rapaz, o João, muito determinado que ele era, ouvindo sobre aquele concurso, disse que queria participar. A mãe, uma senhora muito humilde, que pouco saía de sua casa, não se conformou com aquilo. Meu filho, não vai lá não. Nós somos gente pobre. Aquele lugar, aquele baita castelão. Você vai ficar envergonhado, João. Mas João, determinado como era, tanto insistiu com sua mãe. E quando os filhos muito insistem, conseguem com as suas mães o que eles querem, não é? Pois a mãe de João também disse: tá bom, meu filho, eu te dou a minha bênção, você pode ir. Preparou uma boa merenda para João. Deu um abraço bem forte no filho, que saiu, então, no seu percurso. Dá licença só um minutinho que eu fiz uma coisa aqui. Muito importante na minha história. Tá? Aí. Eu fiz isso. E ele estava aqui. Bem, voltando lá, não parei. Vai o João seguir o seu percurso para chegar até o castelo. E o João andou mais um tanto. E mais um tanto ainda ele andou, chegou ao final do dia. Ele ainda estava distante do castelo, montou o seu acampamento em meio a uma clareira na floresta. Parou, pegou um gravetinho aqui, um gravetinho ali, fez um foguinho, ficou aquecendo as suas mãos e já preparando para fazer a sua refeição. Estava ele já pronto para o alimento quando escutou uma voz que vinha de longe se aproximando.
E quando João viu, era um velhinho, muito pequenininho, que chegou pertinho dele e disse: estou com tanta fome que canto para esquecer a minha barriga vazia. O senhor está com fome? Eu tenho aqui alimento que dá para mim e dá para o senhor também. Vamos dividir. E João dividiu com ele. O velhinho sentou, se alimentou fartamente e depois que já estava satisfeito, disse que teria que seguir viagem. Eu tenho que ir embora. Mas, senhor, não se vá nessa noite tão fria e escura. Fique comigo, eu lhe dou a minha rede para que o senhor durma e eu durmo no chão. Não, eu não posso ficar. Mas, como retribuição de sua bondade, jovem João, quero lhe dar 3 fiozinhos de minha roupa. Cada momento difícil que você tiver, queime um dos fiozinhos. E eles lhe valerão a própria vida. E lá se foi o velhinho. E João, com os 3 fiozinhos, preciosos como pareciam, colocou em sua bolsa. Dormiu, primeiro raio de sol, João já estava animado para chegar ao castelo. E continuou andou mais um pouco até que chegou. E quando João chegou, entrou na fila, que ainda era grande. A fila andava e o João chegando mais perto. E andando, ele ia se aproximando. Até que ele se deu conta, mas ninguém está acertando do que é o couro que é o couro da cadeira. Como é que eu vou acertar? Lembrou que o velhinho havia dito a ele: queime um dos fiozinhos no momento de dificuldade. Foi até atrás de uma cortina e ali acendeu um dos fiozinhos e perguntou: do que é feito o couro da cadeira? E escutou as vozes que diziam para ele: parece impressionante, mas eu vou tentar. Entrou na fila novamente e foi chegando perto. Quando chegou e foi perguntado do que é feito o couro da cadeira real, João não titubeou e respondeu: couro de piolho. Primeiro Rosinha veio porque meu nome é Marisa Rosa de Oliveira, né? Aí eu só tirei assim, quando deixei Rosinha, mas é de identificação. Porque assim, não tem, esse trabalho é muito eu, assim, então essa personagem sou muito eu, é um momento de brincar. A história, o contar a história é legal por causa disso. Você dá asas para a imaginação, você vira eterna criança, sempre, né? Quando você vai contar uma história, eu falo que é de dentro, né, para fora. O teatro, existe muita questão assim, da pesquisa de personagem. Você vai pesquisar, vai fazer um laboratório, vai pesquisar na rua essa forma do ator, personagem existente, né? E o contador de história não, ele é de dentro. Você tem que compreender bem a história e criar a partir daí. O que você vai ver é um personagem, é Marisa Rosa, mas o personagem Rosinha. Então ela vem com a mala, ela tem toda uma coisa bem também de movimentação um pouco mais teatral, mas a importância maior é a fala, é o ponto. Em 2000, eu tinha adotado um garoto de rua, um menino chamado Marquinhos. Ele era um cuidador de carro, ele não tinha família, e eu adotei esse menino, levei para minha casa. E ele estava já comigo há quase 3 anos, ele estava muito bem e tinha se livrado do uso de drogas, estava trabalhando, voltou a estudar. Ele recontou a própria história, ele reconstruiu a sua história de vida, a ponto, essa história é bacana de contar. Posso agir como contadora de histórias? Essa história é fundamental na minha vida. Ele resgatou tanto o domínio sobre a própria vida, né, que nós fomos procurar a avó que o criou. E foi num momento assim especial da vida desse menino, que ele tinha resgatado a própria história, ele tinha resgatado os laços familiares e ele estava se preparando para voltar a morar com a avó. Ele foi atropelado. Foi atropelado e ficou bastante tempo no hospital em coma. E eu fiquei com esse menino no hospital. E nesse período que ele estava no hospital, tudo que eu fazia, que eu podia fazer,
né, como mãe, era contar a história para ele. Então eu sabia que ele estava em coma, que ele não me ouvia, ou ouvia, não sei, quem que vai saber. Eu contava histórias para ele. Eu contava para ele sobre como seria o futuro dele. Eu contava histórias da minha vida. Eu contava histórias dos meus pacientes. Eu inventava histórias. Eu passava todas as noites lá, contando histórias. E eu não tinha mais esperança de voltar a vê-lo. Mas ele saiu do coma, voltou à vida. E a única coisa que ele me disse, né, que foi fundamental na minha vida, é que ele não lembrava de nada da época que ele estava em coma, mas ele sabia que eu estava perto dele. E ele tinha a impressão que ele estava num filme, né? Aí eu falei, você lembra que eu estava contando histórias para você? Quando eu falei isso, ele abriu um sorriso, que ele tinha compreendido isso. Então, em algum momento, né, desse coma, porque ele teve uma concussão cerebral, que inclusive levou ele a óbito, ele ouviu as minhas histórias. E foi isso que fez ele voltar à vida. Mas, infelizmente, depois de um dia e meio, ele teve um derrame, né? Teve um rompimento de um vaso e morreu. E isso marcou muito a minha vida. O psicodrama, ele trabalha principalmente com o resgate e com o desenvolvimento da criatividade, da espontaneidade. É uma teoria que foi desenvolvida por Jacob Levi Moreno, e ele sim era um grande apaixonado por teatro, e foi dentro dessa atuação dele. Ele era psiquiatra, ele era médico e trabalhava dentro do hospital psiquiátrico com o teatro. Então, sim, a contação de história trabalha, se a gente for partir dos princípios, né, desses dois muito importantes, da criatividade, da espontaneidade, sim, a contação de histórias, ela trabalha muito, né, com a criatividade. Tanto, então, se você faz a leitura, a pessoa tem que criar as imagens, e quando você trabalha com as imagens, a pessoa tem que criar uma história, né, que tem começo, meio e fim, ou enfim. Nesse sentido, a pessoa ela se vê enquanto próprio ator, né, protagonista ali do livro, da história, como também um observador. Ela observa, ela escuta a história, mas ela também pode fazer parte da própria história. Então, diretor e ator da própria história. Então, a gente pode contar uma história através do relaxamento, de uma visualização criativa. Então, a criança, por exemplo, que vem apresentando aí uma ansiedade, né, atitudes mais ansiosas, você pode, ou medos, você pode deitar, né, criar um ambiente em que ela possa relaxar e criar. Então, você faz, né, com os olhos fechados, leva a criança longe, né, dá uma acalmada. E principalmente isso, tanto a arte como o drama, né, o psicodrama, ele também. A nossa vida nada mais é do que contar histórias e ouvir histórias. Tudo se resume a isso. O cinema não faz mais do que isso, a televisão não faz mais do que isso, o jornalismo não faz mais do que isso. Tem a história e a história, né? Tem as versões da mesma história. Tem a maneira como cada um vive a sua história e vive a história do outro. E é isso que dá sabor na vida, é isso que traz significado à vida.